Oi, gente, aí, Oi, pessoal. Vai, Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, que é o primeiro oficialmente, né? O primeiro vídeo oficial aqui do nosso canal, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Quem acompanha a gente pelo Instagram já sabe um pouquinho de como isso tudo começou, como a gente se conheceu. Mas a gente vai trazer isso aqui pro perfil também, para eternizar aqui no perfil do YouTube. E você que não conhece a gente, passar a conhecer melhor. E na verdade aqui vai ter mais detalhes, né? Porque no Instagram a gente sempre fica naquela, poxa, tem que ser um vídeo mais curto, ninguém vai assistir, o Instagram não vai entregar. Já que a gente vai poder contar com mais detalhes, até coisas que a gente não contou no Instagram. Então se você viu nossa história por lá, continua, porque aqui você vai conhecer coisas diferentes. Bom, então vamos lá. A gente morava no mesmo bairro, a gente morava em Piripiri, quem é de Salvador sabe. E a gente treinava na mesma academia. A gente já tinha se visto algumas vezes, ela até contou como foi mesmo que você me viu a primeira vez. Eu lembro que eu vi ele pela primeira vez subindo a escada da academia com a camisa do Bahia, que é um time de futebol aqui da Bahia. E aí ele subiu com a cara toda fechada. Eu falei, esse menino com a cara arretada aí, aí nem me interessei. Quem diria que depois já tá aqui, ó. Mas sim, e nesse dia eu nem lembro que dia foi, né? Ela que me contou depois, mas eu nem lembro. Ela treinava com a melhor amiga dela, com a mãe dela, Tanis, que deve estar assistindo aqui o vídeo. O nome dela não é Tanis, não, gente. Mas o nome dela é Verônica, mas enfim. E a gente malhava na mesma academia. E por incrível que pareça, eu estudei em apenas 2 escolas na minha vida inteira. E a segunda escola, que foi da 5ª até o 3º ano, foi o Celestim. E ela entrou no último ano do Celestim. Foi lá que a gente se conheceu, no último ano, no 3º ano ali do ensino médio. E aí a gente começou a ter uma amizade ali dentro do ano letivo. E no final do ano a gente começou a namorar. Mas foi faltando uns 2 meses, não foi? Mais ou menos. Eu lembro que a gente ficava super junto, a gente conversava sobre tudo e a gente criou esse laço de amizade, né? E aí no final do ano a gente já tava se gostando. E aí eu lembro que teve um show gospel no dia do aniversário dele. E aí a gente foi pra esse show aqui em Salvador. Foi eu e ele, mais um casal. Foi o Canta ou foi o Clama? Foi o Clama. Clama Bahia. E aí foi mais um casal de amigos que também estavam começando a se gostar, Maio e Luana, e que a gente que juntou, né? Foi. E ele, Maio, era super amigo dele, melhor amigo, e Luana, a minha melhor amiga. E a gente falou, poxa, se eles se conhecessem, desse certo, e deu. Mas enfim, voltando. E a gente ia pedir até no mesmo, eu acabei cortando ela, mas a gente, sempre eu falo isso pra Mael tomar na cara aí, ó, que a gente ia pedir no mesmo dia, a gente esquematizou o pedido, ia ser no dia 7, tudo certinho, e não deu pra ele fazer o pedido, ou seja, não deu pra gente comemorar sempre no mesmo mês, né? Mas enfim, vamos lá. Enfim, o dia do show não foi dia 7, foi dia 24, que foi o dia do aniversário dele. Primeiro beijo. E aí... você tá me contando. Aí no show a gente teve o nosso primeiro beijo e depois disso que as coisas começaram a acelerar. Então depois do primeiro beijo ele me pediu em namoro na escola, inclusive eu lembro que foi na hora do intervalo. Verdade. Ele bolou lá com as meninas, elas me chamaram, não sei qual foi a desculpa, você lembra qual foi a desculpa? A desculpa foi, tinha uma amiga da gente que ela tava em um relacionamento e aí chamou a Evelyn pra falar, tipo, pedir um conselho, pra conversar, desabafar. E elas foram pra uma sala que não tava tendo aula. E aí quando chegou nessa sala, teve toda a questão, eu não tava lá, né? Mas ela entregou uma caixinha que tinha preparado com uma carta quilométrica pra ela ler lá. E aí eu cheguei, depois disso, enfim, ela me disse o sim pra mim, aí a gente começou a namorar no dia 7. E no dia 8 eu fui lá conhecer os pais dela, né? Já tava marcado. E aí eu tava naquela, poxa, tem que ser, eu tenho que pedir a ela e depois pedir a ele no outro dia já pra começar certo ali, né? E aí a gente foi lá, pedir o pai dela. O pai dela? Pedir a permissão pros pais dela. O pai dela chegou lá, né, todo malhado, parecendo que era policial, não sei o que você quer com minha filha, quais são suas intenções, e aí todo mundo pensando, né, poxa, será que ele vai deixar? Ela ficava meio tensa, mas ele acabou sendo convencido ali, né, e aí a gente já saiu de lá com a certeza de que tava tudo certo. A mãe dela já torcia pela gente, porque elas sempre conversavam sobre isso, então a mãe dela já sabia de que ela tinha as intenções dela por mim. E aí eu voltei pra casa feliz, né? Porque, tipo, poxa, dia 7 ela me disse sim, dia 8 a família abençoou. E aí depois fui levar ela lá em casa pra conhecer minha família e tudo mais. E todo mundo se gostou, graças a Deus. E aí nessa época eu tinha 17 anos. Foi. E você tinha feito 18. Eu tinha 18. Porque foi no dia do aniversário dele que a gente deu o primeiro beijo. Então a nossa história começou com essa idade. E hoje eu tenho 25 e ele tem 26. 26. A gente tem 6 meses de diferença de... E a gente passou 7 anos namorando. Mas aí agora vocês vão conhecer o que aconteceu depois que a gente namorou. Depois que a gente namorou, mas enfim.
como o Felipe falou, a gente se conheceu, isso tudo aconteceu no último ano do ensino médio. Então, quando a gente começou a namorar, já estava praticamente no final do ano, que foi 7 de outubro. De 2016. E a gente já estava terminando o ano do colégio, Faltava né? um mês. E aí já tinha aquela pressão do Enem. Ah, o que que vai fazer? Que faculdade vai fazer? Eu não tinha muita expectativa assim, eu nunca fui de ter uma profissão dos sonhos. Na verdade, de tantas pessoas falarem, eu comecei a me interessar ou por nutrição ou por jornalismo, e Felipe queria engenharia, né? Eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito bom com números, né? E eu queria ser próspero. E aí dentro disso, geralmente as pessoas pensam, né? Medicina, direito, engenharia. Aí eu disse, vou pra engenharia que eu já me dou bem ali com matemática, com física, enfim, toda essa parte. Só que aí a gente fez o Enem e aí a minha nota não foi suficiente. E aí entra na história que ele sempre fala que me dá raiva, mas ela vai contar sempre que eu falo isso, ela fica com raiva. Pô, por que você fica falando isso? Mas é a minha história, eu passei, eu fico falando, abusando. Tipo assim, se eu tivesse falado a primeira vez, ela não tivesse comentado, eu não ia falar mais isso, mas como ela fala, eu já fico abusando ela. Porque eu tinha passado com a nota do Enem, tirei uma nota boa. Só que aqui eu passei, tipo assim, abaixo de engenharia, eu tinha passado na federal em várias. Eu poderia fazer, tipo, várias outras faculdades, tipo, física, química e tal. Só que aquela reta que eu falo que eu passei, dava, sabe, não sei se vocês conhecem, Eunápolis, que é o interior aqui da Bahia, e lá tem faculdade federal. E eu tinha passado em engenharia civil lá. Aí eu contava isso pra ela, poxa, eu poderia ir pra lá, só que eu não quis sair, não quis abrir mão, e disse, não, ano que vem eu tento fazer aqui na capital mesmo. Ela fica, por que você fica falando isso e tal? Porque, tipo assim, ele não passou. Eu falo geralmente que a gente não passou, ele. Não, eu passei Eu passei, sim, mas lá eu no não quis lá no interior. interior. Não sei o quê. Se a gente for ler uma biografia da pessoa, vai ter esse detalhe, a gente fala, poxa, a pessoa passou, por que eu não posso contar? Enfim. E aí acabou que nenhum dos dois fez faculdade. E Foi pro técnico. aí foi no mesmo ano, no ano seguinte? Ou a gente ficou um ano Foi sem no fazer nada? mesmo ano. Não, A gente no ano não seguinte, parou, a gente não parou. já tava acelerado ali. Foi. Não quis Aí a parar. gente começou o técnico, mas um detalhe importante. Desde que eu e o Felipe começamos a namorar, nós somos um casal cristão. Então, quando a gente se conheceu, ele já era cristão e eu era cristã. Então, o nosso intuito com o namoro já era pensando no casamento. Então, desde que ele me pediu em namoro, a gente já falava de casamento. Eu sempre fui emocionada nesse sentido, de olhar assim e falar, será que dá pra ser minha esposa? Então não era aquela coisa de que a mulher fica pressionando o homem pra casar ou vice-versa. Os dois queriam casar, então a gente já falava de casamento desde o início. E aí nossos planos eram, tudo que a gente pensava pra nossa vida profissional era pra gente conseguir casar. Só que a gente já começou desse jeito, não tava dando pra fazer faculdade, né? E aí nos planos ele foi para um curso técnico na área de edificações, que tinha um pouco a ver com a engenharia, ia passar 2 anos lá. E eu fui para um curso técnico voltado para nutrição, ia passar 2 anos lá. Só que durante esses 2 anos, muitas coisas aconteceram, né? No último semestre do curso técnico, eu também estava fazendo outro curso técnico de tarde. E um detalhe foi, eu passei no técnico pela nota do Enem, que foi a nota da história da faculdade, né? E aí eu entrei com bolsa gratuita, só que eu tinha que ser monitor, tinha que ficar meio que dando aula ali uma vez na semana para os alunos da minha sala. Eu entrei também em um curso de tarde que era de elétrica, para conciliar as 2 áreas. Só que quando chegou o último ano do curso, né, que foi no 3º semestre, eu tava olhando e eu tava vendo que não era aquilo que eu queria. Eu olhava muito pro futuro e via as pessoas que já tinham se formado na área e disse, poxa, aquele povo ali não é o estilo de vida que eu quero viver. Eu tava indo mais até mesmo pro lado de arquitetura do que a parte de engenharia e tudo mais. Eu tava meio que desencantando com essa parte. Eu disse, pô, se for pra eu seguir na profissão, eu vou seguir pra arquitetura. Só que acabou que no último semestre eu conheci o empreendedorismo através da internet e tudo mais. Meu pai sempre empreendeu, sempre teve essa parte do empreendedorismo firme nele ali. Só que eu ainda tava na minha cabeça na parte de engenharia, enfim. Só que eu fui vendo as possibilidades através da internet e tudo mais e acabei me encantando com esse lado do empreendedorismo. Só que eu não fui diretamente de cara já pro digital, porque nesse mesmo período, né, meu pai estava fazendo de rede e tudo mais. E aí eu pensei, poxa, se eu quero empreender, eu vou porque tá mais próximo, porque quem não entende marketing de relacionamento, você precisa montar uma equipe. Disse, pô, vou participar da equipe que meu pai tá entrando, e aí através dessa parte ali, né, eu vou aprendendo mais na prática sobre empreendedorismo e vou realmente me especializar em algo que eu queira. Só que foi engraçado, assim que eu entrei na equipe de meu pai desencantou com esse negócio e disse, eu não vou fazer mais, não vou fazer mais trabalhar com marketing de relacionamento. Só que eu já tinha me encantado com aquilo, eu disse, beleza, eu vou continuar. Só que eu continuei me desenvolvendo nisso e foi aí que começou a trabalhar junto comigo, por quê? Mas Não corta aí que ele já tá acelerando tudo, vou contar a minha parte. Nisso daí, quando ele conheceu o empreendedorismo, mudou nossos planos. Por quê? Só pra vocês saberem.
a gente não tinha passado na faculdade e a gente entrou no curso técnico, mas nossos planos ainda eram ir pra faculdade. Então a gente achava que depois do curso técnico a gente ia pra faculdade, os nossos planos eram com as datas, ele que sabe. A gente planejava se casar com... Ia casar com 30 anos, ela ficava abusando, ia ter só filho vai ter filho com 35, eu disse, era uma putz, coisa tem meio medo de louca, 20 ainda. ia demorar muito tempo pra casar. E Deus aí, é mais. nesse meio tempo, ele conheceu empreendedorismo. Só que eu também tinha muito em mim essa questão de dependência. Então, eu queria trabalhar. Então, eu tô fazendo Vai querer ser curso, independente. mas eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero trabalhar. E aí, nisso aí, eu fui tentando fazer seleções, ele me acompanhava, ele também tentava fazer essas seleções comigo. E ia já mais pra telemarketing. Mesmo, já ia pular essa parte importante. Que conseguia mais empregos aqui em Mais Salvador, fácil. mais fácil, assim, principalmente para quem não tinha experiência, né? Então, eu fui, tentei a primeira vez numa seleção, até desenvolvi uma certa crise de ansiedade, porque eu ficava esperando a empresa me ligar e não me ligava. E aí, na segunda vez, eu passei e a empresa realmente me chamou. E aí, eu comecei a trabalhar. E eu passei 6 meses de telemarketing, só que ali foram o suficiente pra eu ver que eu não queria trabalhar de CLT. Eu simplesmente não me identifiquei, foi um período que eu fiquei muito mal. Chegava chorando em casa, porque eu tinha muita pressão das pessoas lá. Emagreci. E Felipe fala que foi até uma das piores épocas do nosso relacionamento, que eu brigava muito com ele, porque eu tava muito estressada. Eu ia pro curso de manhã, voltava correndo pra casa, ia pro trabalho correndo e chegava em casa já mais de 10 horas da noite, só pra dormir no outro dia repetir a mesma rotina. Tipo assim, ela só dava triste. E o pior não era nada, eu ganhava apenas R$600, que descontava ainda várias coisas. E no final não dava pra nada, então era um esforço que eu tava tendo, sendo que meus pais falavam que se eu não quisesse eu não precisava, porque não tinha necessidade, mas eu queria ter minha independência. Mas hoje eu vejo que foi uma experiência boa, porque foi lá que eu vi que eu não queria trabalhar de CLT, então isso mudou muitas coisas nos meus planos, até voltado para nutrição também. E foi nessa época aí que eu tava nesse trabalho que o Felipe já tava no empreendedorismo. E aí quando eu saí, eu fiquei sem fazer nada e ele tava nesse mundo do empreendedorismo. Comecei justamente nessa época, porque como ela falou, né, eu fui levar ela para fazer os testes e tudo mais. E ela passou de primeira, tipo, tinha uma seleção gigante com várias pessoas, ela participou dessa seleção e eu fiquei do lado de fora ali, né, vendo como seria. E aí ela chegou, pô, eu passei toda empolgada, achando que seria a melhor fase da vida dela ali, né, naquela história. E eu tinha uma outra data pra tentar fazer a seleção. E aí eu fui pra tentar levar os documentos pra ver se eu fazia a seleção ou não. E me barraram porque eu não tinha a minha reservista. E aí foi nessa parte que, tipo assim, ela começou, e nesse mês que ela começou, eu tava conhecendo o empreendedorismo, e aí eu comecei, né? Foi esse detalhe quase que não ia falar. E aí eu comecei a empreender, foi nesses 6 meses aí que ela tava na Context, no caso. E aí eu saí e fiquei sem fazer nada, né? Foi um tempo que eu também quis respirar, eu já saí no final do ano também, respirei. Só que eu sempre tive essa agonia de querer minhas coisas, minha independência. Então, eu sou uma pessoa que pensa em muitas ideias. Até hoje eu sou assim, toda hora eu chego, tive uma ideia. Então, eu sou a rainha das ideias. Ainda sei, a rainha das ideias. E aí, como eu tava com tempo livre, eu também tava acabando o curso de nutrição. Foi nessa época também que meu curso já tava encerrando. Eu comecei a pensar em várias coisas pra fazer. Então, uma dessas coisas foi começar a vender livros. Eu peguei meus livros, criei um brechó no Instagram e vendi meus livros pelo Instagram. E aí que já começou o marketing digital. E eu já comecei a usar o Instagram pra vender, e nem sabia. Comecei a vender meus livros. Só que os livros acabaram. Eu falei, amor, a gente tem que vender alguma coisa. Ele lá no vendeu o livro dela, até vendeu os 2 livros também, acabou tudo. Eu queria pegar as coisas lá de casa e vender, porque eu queria meu dinheiro pra comprar minhas coisas, enfim. E aí a gente comprou pulseira também pra vender no Mercado Livre. E um bocado de gente comprava pulseira. Só que aí as coisas iam acabando, não era nada que rendia. E aí, lembro que uma hora acabou tudo e eu vi ele acabou tudo. Eu vi ele vendendo os perfumes dele, do empreendedorismo, dando certo. Aí teve um dia que eu chamei ele na verdade me chamou, que a gente gosta sempre de ir pra praia, ver o pôr do sol. Aí a gente foi ver o pôr do sol lá na praia de lá, né, onde a gente morava. E aí eu lembro que eu já tava com essa ideia em mente, tava achando um momento pra falar. Eu falei, amor, e se eu começar a vender os perfumes com você? Dúvida disso, porque tipo, desde o início eu já queria que ela tivesse comigo, só que ela não tinha se encantado ainda da mesma forma como eu tinha. Então eu não queria, tipo assim, pressionar e dizer, não, bora, porque ela poderia criar uma aversão a isso. A mesma coisa foi no digital. Então ela poderia criar, tipo, uma aversão e falar, não quero, e toda vez que eu tocasse no assunto, lá vem você falar sobre esse assunto. Então eu disse, eu vou respeitar o momento dela, ela quer fazer outra coisa, eu vou fazer aqui. Só que quando ela falou, na mesma hora que ela falou, veio na mente assim, vai, continua falando, que é o que eu quero mesmo. E aí ela falou, disse, pô, e que tal a gente sair? Porque, tipo assim,
a gente saía pra vender perfumes de porta em porta, em loja, em coisa, e eu fazia isso sozinho. Eu saía pra fazer sozinho, e eu sempre tive esse negócio de que, tipo assim, mesmo namorando, o que eu ganhasse, tipo assim, já tava em mente de que a gente queria casar e tudo mais. Então era pra construir algo pra gente. Então se ela chegou e falou, pô, amor, o que você acha da gente fazer isso junto? Eu disse, claro, bora. Não teria outra resposta, né? E aí a gente começou, a gente saía, aí tipo, saía na cara e na coragem, ela ficava rindo da minha cara lá na hora das abordagens. Eu ia mais dar pra apoio moral, né? Porque eu ia com ele, mas entrava e falava, fala aí, amor. E eu ficava me segurando pra não rir, porque eu não sei, dá vontade de dar risada. E porque, tipo assim, eu sou um pouco cara de pau nessas horas. Então, tipo, a gente tava dando risada assim na loja. Era muito... outra coisa que me irritava. Era pra quebrar o gelo. Tinha algumas coisas que eu dava pra quebrar o gelo. Tipo assim, às vezes eu entrava na loja de um manequim. Aí eu sempre entrava e, tipo, isso aconteceu 2 vezes. E aí depois que aconteceu essas 2 vezes, eu fiquei repetindo, às vezes eu falava, tipo assim, eu entrava, até uma vez que eu entrei na loja e tinha um manequim do meu lado, eu tomei um susto, eu achei que era uma pessoa. E aí, isso serviu pra quebrar o gelo, né? E aí nas outras lojas que eu entrava, eu disse, oxi, parece que é uma pessoa, mas tipo, não mentindo, né? Eu chegava e mostrava alguma coisa, falava, fazia algum comentário desse tipo, e ela já sabia, lá vem você fazer esse tipo de comentário. Era alguma coisa, eu pegava alguma coisa pra fazer, a pessoa dar risada, e depois que ela dava uma risada ali, eu entrava. Obviamente tinha pessoas que eu falava e a pessoa ficava assim, sim, bom dia. Dava, sabe aquelas pessoas antipáticas assim? Beleza, não funcionou. Mas é uma forma de quebrar o gelo ali. Ela ficava rindo da minha cara, porque era eu que chegava lá pra ofertar e tal, e ela ficava ali do meu lado. Aí, às vezes ela falava uma coisa e tal. E aí quando a pessoa já teve a vez mesmo, que a gente foi pro Pelourinho, que teve uma coisa chata lá, um dono de uma loja que meio que esculhambou, né? Como as pessoas falam hoje em dia, né? Que o povo hoje em dia era do mimimi ali, né? As povo, meu Deus, fui humilhado porque eu sou negro. Enfim, aconteceu. Mas ela sempre tava comigo, independente se era eu que falava ou não. Era muito melhor estar na rua ali com ela do que sozinho, né? E aí foi uma fase muito boa. Rendeu várias histórias, né? Porque a gente ia de tarde na cara e na coragem, entrava nas lojas, a gente levava nosso sanduíche, aí parava no meio do nada do shopping. Às vezes tava ele lá comendo sanduíche. E banana. Às vezes sanduíche e banana. E a gente passou por essas fases que foram mais apertadas, inclusive a gente às vezes saía pra vender e não vendia nada, mas quando a gente voltava e vendia, a gente chegava assim todo empolgado e tudo era mais. 100% de lucro, então pegar um produto de 100, vendia de 200, era um negócio louco. Mas aí acabou também. Essa parte aí foi a parte que a empresa meio que fechou. A empresa fechou e aí a gente tinha um time, a gente migrou pra outra empresa fechou também, a gente disse não. Chega disso, a gente vai viver e vai construir o próprio negócio, tudo mais. A gente não tinha, nunca tive uma carteira assinada, né? Não tenho interesse, nunca tive esse interesse. Depois que eu descobri, né, o empreendedorismo, eu disse, poxa, não vou voltar pra buscar essa parte ainda da mais carteira. Depois que você vê minha experiência, também querendo Deus é mais. Ainda mais que, tipo assim, às vezes vendia, às vezes saía, fazia 300, 400 reais em um dia. Ela ganhava 600 no mês. Óbvio que o dela não era parâmetro porque era menos do que o mínimo. Mas, tipo, eu sabia, eu fazia as contas na hora até mesmo de mostrar um plano de negócio pra pessoa. Eu falava, poxa, não faz sentido. E nesse período, a gente, até mesmo antes, quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, a gente, tipo, antes de a gente ganhar dinheiro vendendo algum tipo de coisa, a gente, tipo, tinha 50, 100 reais no mês, juntando meu dinheiro com dela. Meu irmão me dava pra gente pesado, sair. 50 reais, a gente juntava. E aí a gente, tipo assim, saía com esse dinheiro e ninguém sabia, obviamente, que a gente não ficava falando, a gente tem 50 reais. A gente saía, curtia a nossa vida e todo mundo ficava falando, começava com a gente, né? Tipo, rapaz, que lugar bonito que vocês foram, pra onde foi que você foi, não sei o que. Na época tinha até o peixe urbano, tinha uns negócios meio loucos assim. Que dava cupom, e só que, tipo, ninguém sabia que às vezes a gente ia pro Farol da Barra, mas a gente comia pipoca. Então, já, tipo assim, no início do relacionamento mesmo, a gente tinha, poxa, tava com o dinheiro da passagem, a gente ia e comia nosso acarajé e tudo mais ali e curtia a vida, porque uma das coisas que, inclusive, é o nome do canal é que a gente nunca deixou de desfrutar. Independente. Sabe aquele negócio de ser fiel no pouco e fiel no muito? A gente desfrutava no pouco também. Entendeu? Então, tipo assim, a gente sabia. A gente ia pro parque da cidade fazer um piquenique, gastava 20 reais, comprava lanches e tal. Ou às vezes levava levava de casa, porque a gente sabia que o importante era a nossa companhia e o momento que a gente estava vivendo ali. A gente sabia respeitar as fases, mas também não deixar de desfrutar em nenhuma delas. E aí, nesse período, de tantas pessoas falarem, a gente realmente conhecia muito a nossa cidade, porque a gente sempre foi de sair, independente das situações. E aí, como a gente falou, isso foi no começo do nosso relacionamento, alguns meses que a gente passou por isso, né? Quase um ano.
E aí depois a gente começou a vender, então a gente começou a ter mais dinheiro, a gente começou a sair um pouco mais. Só que as pessoas sempre comentavam e isso deu o start de quando a empresa fechou, a gente falou, não, a gente vai criar nosso próprio negócio ali na internet, foi aí que surgiu o Planeje Sua Rota. E aí a gente vendia, trabalhava com essa questão de criava roteiros para outras pessoas, vinha pessoas de fora. Isso aí foi a empresa que a gente criou. Que a gente criou, ainda até hoje o perfil tá lá, né? Mas não existe ficou mais. marcado, justamente por essa história aí. E aí vinha pessoas de fora que, quero conhecer Salvador, eu tô em tal hotel. A gente pegava, criava um roteiro, você vai pegar tal lugar, tal ônibus, tal Uber, você vai pra tal restaurante, valores, e cobrava R$10 por roteiro, por dia. R$20. Aí, tipo, teve uma família que a gente planejou as férias todas pra ganhar R$80. Foi 60, eu acho. Sei lá, foi um negócio assim, porque E tinha ficou feliz da vida, o produto né? mais caro era 20 e o mais barato era 10. E a gente ficou feliz, não tá dando certo, a gente crescer, imagina aí ter várias pessoas, mas tipo, era insustentável. E ali a gente já pode ver que a gente já tinha um pouco dessa mentalidade de empreendedor, porque o dinheiro que entrava a gente não gastava, a gente investia. Então a gente fez panfleto, a gente fez camisa, a gente postava já no Instagram ali, a gente não sabia nada de... tinha feito curso de nada, mas a gente já postava de uma forma até certa, que é o que a gente concorda hoje de histórias. Então a gente mostrava a nossa experiência, a gente foi pro Pelourinho, a gente postava uma foto nossa no Pelourinho e explicava sobre o lugar. Então a gente já tinha essa mentalidade de empreendedor. Só que aí, teve uma época que eu meio que desanimei, não durou muito tempo, porque a gente não tava vendendo nada com isso. Não tava ganhando E vinha aquela dinheiro, urgência, né? A gente precisa, o nosso casamento, aí começou a apertar, mas que a gente já tinha um tempo de relacionamento E nessa ali. época do Planeje Sua Rota a gente fazia as outras coisas paralelas também, né? Essas outras vendas, eu acho que era nesse período também, né? Não Porque a gente não ficava sem ganhar dinheiro. Então quando a gente tava fazendo um, a gente tava vendendo. Tipo, a empresa tinha fechado, mas eu ainda tinha os produtos da empresa, então a gente vendia. Tinha o estoque ali, né? Fazia a promoção e tudo mais. A gente inventava, a gente levava o shake da empresa pra academia, ia vender na academia. Que a gente pegava pela metade da metade do preço. E aí, quando a gente decidiu que a gente não ia mais continuar com o Planeje Sua Rota, foi bem quando começou a pandemia. E nesse períodozinho, eu lembro que foi bem no início do ano, que meu aniversário em março, foi ali, acho que em março, a gente não continuou com o Planeje Sua Rota, mas a gente tinha um dinheiro dos roteiros. E eu lembro, entre a história do marketing digital, como foi que a gente conheceu. Eu lembro que eu tava no Facebook, e aí do nada eu vi um menino que tinha estudado comigo na escola, que postou uma comissão, simplesmente que ganhou não sei quantos dinheiros. R$8.000 no mês. Aí eu falei com a internet, como é isso? Eu quero saber o que é isso. E aí eu fui mostrar pra Felipe. Só que ele já sabia disso. E foi isso que eu tinha falado, que eu disse que eu não apertei ela, nem tanto para essa parte do marketing, nem também pro digital, porque nessa época eu já estava estudando, a gente estava fazendo outras coisas, a gente estava no Planeje Sua Rota, enfim. Sim. E eu estava estudando e eu disse para ela, poxa, eu vou começar, tô querendo começar, era tipo, tinha dropship, tinha afiliado. Eu sempre ficava falando sobre isso. E aí, o período em que eu tava dizendo pra ela que eu ia começar, ela conheceu esse outro, como é que fala? O afiliado pelo perfil desse amigo, que depois se tornou amigo meu, né, Davi. Eu até já falei isso pra ele. E aí ela chegou pra mim e falou, pô, isso aqui é verdade? Eu disse, claro que é verdade, não sei o que, não sei o que lá. Eu quero começar de casa, que não sei o que. Aí de novo, eu falei, pensei, eu disse, é isso aí, eu tenho minha parceira junto comigo de novo, porque eu já tava estudando sobre isso sozinho. Eu tava querendo começar, e aí eu disse, não, ela tem que encantar, porque ela não como é que fala? Geralmente quando falava isso, eu pensava mais no youtuber, né, essas coisas, né? E aí calhou que, tipo, meu pai, ele tinha comprado um curso de Alex Vargas, não sei se vocês conhecem. E meu pai, ele tinha comprado ou ele tinha se tornado afiliado, eu acho que ele tinha se tornado afiliado de Alex Vargas, alguma coisa assim. E aí a gente tinha um dinheiro guardado, um super dinheiro guardado. Esse dinheiro era o dinheiro todo do Planeje Sua Rota, Rota, que foi quanto? 200 e poucos reais. Uhum. E o curso era 497. Aí eu disse, poxa, meu pai, o senhor é afiliado, então eu vou comprar o curso na mão do senhor, a comissão é sua. Mas que tal se eu vender essa comissão, que a gente já paga o curso? Aí o pai disse, pronto, beleza, eu vou te dar a comissão, você compra na minha mão e eu te dou a comissão ali, né? Vou ajudar a gente nessa parte ali. E aí, o curso era 497, a comissão era 290. Então a gente pagou e a parte do dinheiro da comissão ali, né, que ele deu pra gente, a gente já pagou o curso ali, não ficou devendo nem nada. E aí a gente começou a estudar sobre o marketing, né? Foi aí que a nossa história mudou, né? Porque a gente conheceu um novo mundo. E aí, como eu falei, foi na época do meu aniversário.
E eu lembro que foi na época também da pandemia, então as coisas fecharam. E aí quando a gente começou a estudar, eu ficava tipo o dia todo fissurada, porque era um mundo novo. Então meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer acontecer. E no curso tinha ensinando a fazer site, ficou muito tempo YouTube. fazendo site que nem serviu pra nada. A gente ficava, eu era o meu príncipe Deus, do marketing. Eu era realizei com a internet. E eu falava, amor, qual vai ser o nome do meu site? E a gente passava uma E as semana cores, nisso. as melhores cores. Tipo, 2 horas da manhã eu tava no computador, do nada meu pai chegava lá, e essa luz acesa no quarto é o quê? Ele disse, pô, tô aqui trabalhando. Aí ele, rapaz, vai dormir, que não sei o quê. Eu ia lá e apagava a luz e ficava ali. Ele, pô, você ainda tá aí? E eu, não, é porque eu vou ficar rico com internet. E aí eu lembro que meu notebook que eu tinha na época da escola tinha pifado e eu ficava indo pro quarto de meus pais, ainda tinha computador pra estudar. E aí foi nessa época do meu aniversário que meu pai viu que eu tava empolgada e tal, ele me deu o notebook, que é o notebook que eu tenho até hoje, trabalho até hoje. E é muito Obrigada, bom esse notebook. pai. Essa cena foi engraçada. Mas enfim, a gente começou a trabalhar. A gente ficava assim fissurado. E isso já faz mais de 5 anos atrás. E de lá pra cá, ela teve, tipo assim, teve períodos em que sempre a gente tinha esses lados, falar que né? a gente entrou na época da pandemia, que eu falei. 2019. E só que todo mundo também tava entrando nessa época, mas a gente entrou porque a gente descobriu naquela hora, não foi nem por causa da pandemia. E aí, o povo tá vendo por causa da gente, pandemia. depois que a gente descobriu, tipo assim, deu boom, assim que a gente Na entrou, nossa época deu boom e a gente disse, poxa, agora é o momento da gente crescer. Muita gente começou naquela época, hoje em dia já faturou mais de não sei quantos milhões de reais, né, através da internet. Então, além disso, a gente começava a fazer dinheiro e, tipo assim, a gente tava vendendo e aí a gente fazia uma venda e ficava empolgado, né? Era 280, a primeira comissão que eu trabalhava. E ela também. E ela fez a venda, eu fiz uma venda e às vezes eu fazia só essa venda no mês. Aí, meu Deus, de novo, 280 o mês inteiro, já tô com 20 anos. E aí ficou nessa. Aí ela foi pro Instagram, começou a se desenvolver, começou a vender consultoria, um ticket um pouco mais alto, começou a ganhar mais dinheiro. Quando a gente começou, né, a gente falou essa questão do site, do YouTube, nesse curso tinha várias formas, né, de você estar na internet. Então, ter blog, até blog a gente também fez e tudo mais. Que era o site, era o blog. É mesmo. E aí, só que depois de um tempo a gente viu, poxa, não é isso que vai fazer a gente vender. E a gente começou a vender e aí a gente foi pro Instagram. E eu lembro que eu me apaixonei pelo Instagram. Eu era meio assim tímida, mas eu vi que as pessoas apareciam nos stories. Eu falei, eu tenho que começar a aparecer se eu quero fazer dar certo. Então comecei a gravar stories, comecei a postar conteúdo e eu gostava de fazer aquilo. Só que aí eu fui percebendo, né, fazia muito network, na época era picada de pau, inclusive. E aí eu percebi que as pessoas gostavam da minha forma de explicar, Se conectavam comigo. Quem tá com você até hoje, segue você até hoje, ela já mudou de perfil. E aí eu falei, poxa, eu tô aqui vendendo o curso dos outros, e se eu criar meu curso ensinando como é que eu faço isso? E aí foi que eu falei pra ele que eu ia mais pro Instagram, e ele continuou, você foi mais pra parte até do tráfego pago, primeiro, né? eu tinha continuado como um afiliado, só que eu patinava. Então, tipo, às vezes fazia 600 reais no mês. Aí eu disse, poxa, no próximo fazer 1.000 e pouco. Aí no outro fazia 400. Aí, às vezes, o dinheiro era pra pagar o meu custo que eu tive durante o mês ali, de sair, de tal, de gasolina, de seguro, de moto, enfim. Então, eu sempre ficava nessa, não tinha sobras assim, não tinha resultados expressivos. E aí, eu fui pro Google Ads. E aí no Google Ads eu comecei a vender pra gringa, então tipo, poxa, eu vendia produtos às vezes e ganhava, tipo, já teve vez de eu ganhar R$1.000 de uma comissão só, e eu ficava empolgado e tal. Só que o produto lá era meio chato, porque eles tinham período de, como é que fala? Garantia, a garantia de 1 ano. Então teve um produto que eu vendi, e aí depois de meses a pessoa chegava e pedia reembolso, e aí eu tinha que ir, eu já tinha sacado aquele dia, ia fazer o quê? Então foi justamente, teve essa questão ali, né? Dessas questões de alguns baques que eu tive ali naquela parte ali do Google, e eu tava sentindo para investir muito alto ali. Então, justamente no período que eu tive essa questão, a gente teve uma conversa da gente se unir para poder trabalhar junto. Eu disse, pronto, beleza, então bora, vamos trabalhar junto ali com o Instagram. E aí ela tinha um produto dela, Você já saltou vários anos aí também, já tô acelerando os processos já, porque foi 5 anos de história, não, mas né? deixa eu falar, e nesse meio tempo eu tive um Tá Reels empolgada. que viralizou. Essa aí não pode perder. Aí bateu 1 milhão, mais de 1 milhão. E 3 milhões? Eu fiquei louca, porque era um vídeo que a pessoa tinha que me mandar mensagem no direct pra eu mandar o arquivo. Do nada eu virei parte da equipe dela. Ele Eu tava lá ficava- respondendo no WhatsApp, no Eu Instagram tava e tudo. chorando, nem eu entendo por quê, porque eu tava com medo de crescer, do crescimento, deu aquele impacto, tipo, nossa vontade era fazer dar certo, mas quando a gente viu que tava dando certo, Foi na uma verdade, semana, eu né? vi, não sei, deu uns
estabilidade emocional. E aí teve aquele boom, meu perfil bateu mais de 10k de seguidores e naquela época era um marco mesmo. E aí eu falei, pronto, agora vai dar certo, agora a gente vai... quando a gente entrou no curso do Dia já ia falar do primeiro hate que ia aparecer. A gente falou, a gente pensava que a gente ia ficar milionária no primeiro ano. Só que depois a gente viu que não deu, porque a gente viu várias pessoas ficando. Mas quando o perfil bateu 10k, eu falei, agora vai, agora a gente vai ficar rico. Aí, tipo assim, ela vendia automaticamente. Tipo, o povo entrava no perfil, comprava. Vendia, não e sei aí vendia as consultorias. coisas, o povo chegava e eu disse, eita, é agora aqui, ó, tô aqui, ó, bora lá, bora desenvolver. Aí veio a crise do impostor, porque conciliou não somente isso, mas conciliou, teve um hate lá que desmereceu e tal. Desculpa, a menina. E aí veio a crise do impostor, e aí isso fez com que ela acabasse meio que desanimando com a produção de conteúdo, e aí ficou desanimando, e você sabe que quando dá um boom muito grande, 10 mil seguidores em menos de uma semana, se você não sustentar ali, perde a conexão, e aí a sua entrega continua sendo pouco e você só tem números. E foi isso que começou a acontecer também ali, um pouco foi diminuindo a entrega, porque ela tava com um ritmo um pouco menor, e ao mesmo tempo o perfil ficava meio que bloqueando, porque todo mundo ficava mandando mensagem, cadê o vídeo que você disse que ia enviar, não sei o que, e não dava pra produzir conteúdo, o perfil tava sendo bloqueado ali. Tá me sentindo pressionada, sobrecarregada. Uma parte muito chata ali, não tava 100% preparada pra isso. Sim. E aí ela tomou a decisão de, amor, vou criar um perfil do zero. É sério que você quer criar um perfil do zero e tal? Beleza, criou um perfil do zero. As seguidoras fiéis que eu te falei, né, que tinha gente que tá com ela até hoje, foi para esse perfil do zero. E aí nesse perfil do zero, eu vou acelerar um pouco mais porque o vídeo já tá longo. Nesse perfil do zero, criou novos produtos, a gente estava trabalhando junto, vendeu com esse novo produto. Eu disse, rapaz, essa sua audiência é boa, que ela consegue, tipo assim, com a audiência, e as pessoas iam comprando, porque confiava, né? E confia nisso. Então a gente vendeu foi produto, a gente começou a trabalhar junto, criou o produto juntos, veio dela agora. Aí teve um determinado momento que a gente viu que a gente deveria se unir. Inclusive, a gente recebeu esse direcionamento de uma pessoa que falou com a gente, que foi Rita até, outras pessoas já tinham falado. E aí a gente foi e decidiu se unir. E aí quando a gente decidiu se unir, as FUDAs começaram a funcionar mais. A gente começou a se unir no início de 2023, não foi? Não sei se foi final de 2022 ou início de 2023. Eu lembro que foi início de algum ano. Já foi... Não, acho que foi em 2022, porque em 2023 a gente foi social media, mas antes a gente já trabalhava junto com os cursos, né? É importante falar, né? A gente tá falando só da parte profissional e aí tem a questão do relacionamento. A gente já tava com muito tempo de relacionamento, eu acho que já tinha uns 5, 6 anos. E um detalhe importante que todo mundo sabe, a gente era virgem. E é muito, tipo assim, é um detalhe muito importante que a gente não falou aqui. A gente ia falar, mas a gente é um casal, era, né? Graças a Deus, a gente era um casal virgem. Então, tipo assim, eu sempre me guardei pro casamento. Ela também, graças a Deus por isso. Então, tipo, poxa, 7 anos e, tipo assim, já tava querendo, já sabia que ia casar. Só faltava bucufina, né, o dinheiro. E aí, tipo, a gente passou por fases complicadas de, tipo, eu chegava pra ele e falava assim, ô, a gente não vai casar, vai casar quando? Cadê as coisas? Eu queria, porque o dinheiro que a gente ganhava só dava pra gente se sustentar e sair. Não dava pra juntar, pra casar e tudo mais. A gente tinha sonhos grandes, como é o nome do canal Desfrute, e vocês sabem que a gente já saiu e tudo mais. A gente também tinha sonho de morar num lugar bom, de viajar o mundo, de ter uma lua de mel boa e tudo mais. E a gente tinha esses conflitos entre a gente, que muitas vezes a gente até discutiu sobre isso e tudo mais. Mas a gente sempre continuava ali persistindo e com muita fé em Deus. A gente se apoiava bastante em Deus, de que a gente ia ter a nossa virada. A gente se uniu, a gente tá em 2024. Em 2023, depois que a gente já tinha se unido, eu tava em outro momento que as coisas de novo não estavam dando muito certo e tudo mais. E a gente já tinha decolado, né? Porque a gente precisava que decolasse pra casar. Eu recebi um direcionamento de Deus no momento que eu tava meio triste. Eu fiquei quieta, eu costumo ficar quieta quando eu tô assim. E eu senti uma voz na minha mente falando, social media. Aí eu agarrei. Só que social media era algo que a gente já tinha visto muitas pessoas falando no mercado, que é prestação de serviço. A gente queria ir pro mundo somente do infoproduto. A gente queria mais a liberdade. Isso, a gente queria infoproduto, apesar que eu dava consultoria, mas não era algo que eu ficava ali refém da pessoa o tempo todo e tudo mais. E aí quando veio esse direcionamento, eu falei, poxa, eu agarrei. Eu comecei a pesquisar no mesmo dia sobre o social media. Ela é muito intensa, gente. Ela é muito mão na massa. Tipo assim, ela, no mesmo dia que ela pensou, ela ficou internalizando, será que é isso mesmo? É isso, pronto, eu já tava lá criando coisa de negócio, estudando, não sei o que, e aí falou, vou conversar com ele. Parece que é tipo assim, vou conversar com ele, que aí se ele falar, tá bom, vamos, já tá tudo esquematizado na minha mente, não precisa perder tempo. Eu pesquisei
analisei e começou a fazer mais sentido do que eu imaginava, porque eu vi falando que dava pra ganhar 1.000 e pouco, 2.000 por mês, e eram coisas recorrentes, porque tudo que a gente... Com um cliente, no caso. Com um cliente, o que a gente fazia era tipo a venda e acabou. No outro mês você tinha que correr atrás de novas pessoas pra vender. E o social media encantou pelo fato da recorrência e porque é algo que eu sabia fazer. Eu falei, poxa, até eu me senti bem de falar, poxa, eu vou fazer algo por uma pessoa que realmente não tem tempo ou não sabe fazer, e eu posso usar meu conhecimento pra agregar na vida dela de fato. Então aquilo me empolgou. Aí eu chamei ele pra gente conversar no shopping, né? A gente lembra, foi umas conversas que a gente não tava muito bem nesse dia, não. Foi, tava meio chato assim, porque tipo assim, a gente já tava imaginando isso, né? de, pô, o que é que vai ser, o que é que a gente vai fazer e tal. Tava numa fase meio que, pô, ainda vai ficar... Será que a gente deve insistir nisso que a gente ainda não tá dando certo? Enfim, a gente já sabia que a pauta era profissional. E aí, por incrível que pareça, eu sempre fui não, né? Eu sempre sou muito questionador, eu sempre quero saber o porquê de tudo, das coisas e tudo mais. E aí, essa ideia de social media, quando ela falou pra mim, eu lembrei que a gente já tinha conversado que talvez a gente não fizesse porque a gente queria liberdade e tal. Só que também a gente já tava com data de casamento. E aí eu tava pensando, tava faltando tipo 6, 7 meses pro casamento. A gente disse que a gente ia casar 7 de outubro. Ia casar 7 de outubro quando a gente fizesse 7 anos de relacionamento, né? E essa conversa que a gente teve foi em abril. Não essa conversa foi em março, se eu não me engano. Perto do seu aniversário. Faltavam uns 6 meses pro casamento, 6, 7 meses. Março, abril, algo E aí eu disse, beleza, se isso der certo... Se isso der certo, a gente fizer der certo, né? Porque depende da gente ali. Vai ser a válvula de escape pra gente poder casar. E tipo, a gente já tinha muita experiência com isso. Ela já tinha tido vários cases de pessoas que ela tinha dado consultoria e já tinha deslanchado na internet. Ou seja, já tinha experiência pra isso. Só não tinha realmente a visibilidade que a gente precisava. E ele aí... também tinha muito disso, sabia, criava conteúdo no perfil. É porque eu tô falando ela. E ele, além do que eu sabia, ele também sabia mexer com tráfego pago, que é um outro braço. Então ele entrava também nessa parte, que foi o que até entrou mesmo na Desfrute. Junto na Desfrute. Porque, tipo assim, durante esse período, ela trabalhava, só que geralmente aqui eu tô falando, ela trabalhava no Instagram, só que eu não tava parado, né? Então eu tava também trabalhando ali na parte, só que a gente trabalhava meio que separado. Mas enfim, voltando pra parte onde a gente tá aqui, a gente conversou sobre essa questão de social media, aí eu disse, poxa, beleza, eu gostei um pouco da ideia, só que... Um pouco? Eu gostei um pouco da ideia porque eu tava pensando, eu conheço o Vinha e tudo mais, eu já conheci, obviamente, e eu não queria dar, tipo, uma resposta por emoção, sendo que é algo que vai envolver a vida dela profissional também, mas também a minha. Eu disse, beleza, eu vou internalizar isso, vou amadurecer e amanhã a gente conversa de novo. Eu te dou já uma resposta mais positiva em relação a isso ou não. Só que no meio do caminho, voltando pra casa de moto, eu já tava me enxergando no social media, que eu sou muito assim, tipo assim, eu sou muito de, se eu tomar uma decisão, eu já crio mecanismos de defender aquela decisão ali na minha mente pra ver se faz sentido ou não. Então eu já tava, poxa, será que vai fazer sentido? Eu vim na moto já pensando nisso. E eu já estava decidido a começar nessa parte de social media, né? Só que eu cheguei em casa e fui pesquisar mais, porque ela já tinha pesquisado mais sobre isso e tal. Enfim, a gente decidiu começar. Só que essa é a questão, quem seria nosso cliente? Qual seria o nosso primeiro cliente e tudo mais? A gente tinha o nosso portfólio, a gente tinha a nossa experiência, só que a gente precisava de algo palpável para apresentar para outras empresas. E foi aí que a gente sentiu a ideia de, poxa, qual seria uma empresa mais fácil que tivesse funcionários? Porque a nossa intenção inicialmente era mais olhando para o lado de empresas, né? Então a gente pensou, poxa, a empresa seria bom se tivesse um funcionário, tivesse uma equipe ali para a gente mostrar, tem vários cases ali, né? Várias situações para a gente desenvolver o conteúdo. E aí a gente lembrou que a tia dela, ela tem uma loja financeira. E aí a gente ofereceu um mês de serviço gratuito. Inclusive eu já tinha dado consultoria pra ela já tinha me contratado pra dar consultoria e sempre ficava me pedindo dicas e tudo mais, e aí a gente viu que ia ser perfeito, porque assim, a partir do momento que eu sei que foi um direcionamento de Deus e ele concordou, era tudo ou nada. Então, como o Felipe falou, eu sou intensa. Então, comecei a pesquisar, estruturar nosso negócio, pesquisava vídeo, estruturei a apresentação, nossos processos da agência. Só que como era tudo ou nada, eu também estava disposta até mesmo a prestar o serviço de graça, que foi o que aconteceu. O primeiro mês ali. E era algo que a gente relutava antes, porque a gente sabe que a pessoa valoriza mais quando ela paga. Mas a gente queria realmente um case para pelo menos mostrar nas reuniões. Servir de portfólio. Porque a pessoa ia perguntar, tá, vocês prestam esse serviço, mas me mostra alguém que vocês já fizeram isso e deu certo. E aí a gente já testou todos os serviços, como era um mês só, era tipo, poxa, um mês vai ser intenso aqui. Então foi um mês de produção de conteúdo, estratégia de marketing, impulsionamento. O impulsionamento deu muito certo. A gente, poxa, já pegou os feedbacks ali e tudo mais, montou
a parte estratégica ali do portfólio de fato, que já tinha essa questão do... E obrigada, tia, por ter aceitado também, né? Espero que você esteja assistindo esse vídeo. É até aqui, mas enfim. E aí a gente montou, e aí a gente decidiu realmente ir pra cima e mostrar, marcar várias reuniões e tudo mais. A gente tava no período em que a gente tava pedindo muito a Deus isso. Sim. E calhou que a gente, calhou de novo nessa palavra, né? Enfim, a gente começou a fazer as apresentações e a gente fechou a nossa primeira cliente. E aí Quando a gente fechou, a gente ficou feliz. Foi um domingo, eu lembro até hoje, que a gente passou um mês praticamente administrando o perfil de Ti, tentando outras reuniões. A gente foi uma proposta para um espaço de casamento que a gente tava pensando, a gente pensou em fazer uma permuta. Já pensou ele aceitar, a gente faz e ele dá o espaço de casamento e 6 tal. meses aqui. Enfim. Já vai valer com o espaço do casamento e aí, ele não quis, eu porque acho ele já que tava suficiente o que ele tinha de cliente. Eu acho que foi a nossa primeira apresentação, ainda foi presencial. Foi na cara dura, porque a gente tava tipo assim... É tudo nada. Uniu a intensidade com a cara de pau e a gente embora lá e saiu. É. E aí, espero que vocês estejam vendo aqui até esses detalhes, a gente fechou a nossa primeira cliente. E a gente ficou feliz da vida e tudo mais. E aí... Vou falar valores, a gente fechou por 1.400. E aí quando eu vi o Pix caindo na conta 1.400, falei, amor, o que é isso? E o que aconteceu foi, a gente sempre foi uma pessoa de fé. A gente é um casal de fé, a gente sempre foi movido a isso, né? E, por incrível que pareça, tipo assim, a gente tomou uma atitude um pouco diferente, né? Porque a gente tava precisando de muito dinheiro, tava precisando do casamento, o casamento já tá perto. E o que foi que a gente decidiu fazer? Ofertar tudo. Aí a gente pegou esse primeiro contrato e a gente falou, tipo, poxa Deus, aqui vai ser a primícia da nossa empresa. Assim como a gente oferta a nossa vida ao Senhor, a gente também vai ofertar a nossa empresa, tome conta, a empresa do Senhor e tal, enfim. Fez a nossa oração. Foi pra apresentar a nossa empresa realmente a Deus. Ofertou tudo que a gente ganhou ali, tipo, fechou o contrato, pegou, caiu o Pix na conta, a gente ofertou. E por incrível que pareça, uma semana depois, a gente fechou mais 3. E, tipo mais assim, 3 clientes. A gente sempre tem essa questão de que a gente aprende sobre os princípios, né? De oferta, de dízimo e tudo mais, porque a gente é um casal cristão. Mas a gente, quando fez aquilo, vocês podem pensar, poxa, mas deu logo assim de cara o dinheiro todo, vocês não ficaram com o coração apertado. Por incrível que pareça, não. A gente ficou feliz, na verdade, porque a gente tinha pra fazer por poder fazer isso que a gente por muito tempo não teve. Então, no dia que a gente foi sacar o dinheiro, a gente ficou super feliz do amor e tal. E aí, essa questão do desapego, Deus viu o nosso coração. Uma semana depois, em um dia, uma sexta-feira, a gente fechou 3 clientes de uma pessoa. E um desses clientes foi, inclusive, a gente conheceu na igreja, que eu conheci em um evento que eu tava lá cobrindo, a gente tava servindo e tudo mais. Foi. E aí, tipo assim, eu tava vendo ele ali, eu sempre fui disso. Tipo, às vezes eu vejo uma família tirando foto, eu, não, quer que eu tire foto pra você? Porque, enfim, né? E aí foi em uma dessas atitudes ali que eu tive o contato com ele e ele tava precisando do serviço que eu tinha pra oferecer. E aí, nesse dia, não no dia do evento, a gente fechou mais 3 clientes nesse primeiro mês ali, né? São clientes que ficaram com a gente fazia inicialmente um contrato de 3 meses, então era tudo novo. Então ali no início a gente ficou realmente trabalhando intensamente, a gente fazia reunião, teve uma reunião da gente que acabou 10 horas da noite, a gente ficava o dia todo trabalhando intenso, realmente. E aí o tempo foi passando, a gente conseguiu mais clientes e tudo mais, só que vocês lembram que a gente falou que era 7 de outubro o casamento? Isso aí, esses clientes que a gente fechou foi em maio. Faltava, tipo assim, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses pra essa questão do casamento. Vocês que são mulheres e tudo mais, sabem que pra organizar um casamento, você precisa ser com antecedência. A gente que fecha com 1 ano, 2 anos de antecedência os fornecedores. E a gente não tinha nada. E esse dinheiro que tava vindo não era somente da gente, porque como a gente falou, é uma agência, tinha equipe. Então, a gente já tinha essa mentalidade de empresa. A gente já tinha delegado, desde o primeiro mês a gente já delegava funções que é tipo, a gente fazia muita coisa, mas tipo design, essas coisas assim, a gente sabia que tinha que ser atrativo. Então a gente já tinha uma design desde o primeiro mês ali. Com a gente até então hoje, a gente delegava essas funções, então o dinheiro não vinha todo ao ponto de a gente pegar esse dinheiro todo e botar pro casamento. Então, faltando 4 meses pro casamento, a gente estava começando a ganhar realmente um dinheiro expressivo, mas a gente não tinha nada, não tinha fornecedor, não tinha terno, não tinha vestido, não tinha espaço, não tinha nada. E aí a gente pensou, né, não, beleza, a gente vai continuar a manter a data. Só que 2 meses antes a gente viu que ia ficar insustentável. A gente ia casar só por casar. E como a gente percebeu que a gente tinha possibilidade, né, porque a gente tinha previsibilidade, tinha contratos e tudo mais, a gente decidiu estender um pouco mais, né, 4 meses pra realmente a gente já ter, a gente não tinha nem apartamento, não tinha nada. E aí a gente foi lá e mudou para o dia 24 de janeiro.
E aí de lá, desse tempo pra lá, a gente falou, poxa, a gente não vai mais mudar a data, a gente vai fazer isso valer a pena, então bora lá arregaçar as mangas. E aí Deus foi abençoando, foi vindo cliente, a gente foi fazendo propósitos e tudo mais. Eu até contei em um vídeo que a gente tinha ido para um evento em setembro. Deus tinha falado comigo de um evento na igreja, eu abri mão, a gente já era virgem, mas Deus falou comigo de abrir mão até mesmo dos momentos que a gente tinha de intimidade ali, né, os momentos que a gente se beijava e tudo mais. E aí eu cheguei para ela e falei, ó, cheguei em casa, eu quero falar com você. Obviamente cheguei em casa, na casa dela, né, que eu fui levar ela pra cá. E eu queria falar com você, que Deus falou comigo e tal. E aí eu cheguei e falei, pô, Deus pediu isso, isso e isso. Ela concordou, ela ainda falou, ainda bem que Deus falou com você, porque se ele falasse comigo, talvez você tentasse ficar rebatendo, né, como eu disse a você, eu sou questionador. Ah, será que foi Deus mesmo? Será que foi emoção? Não sei o quê. Porque beijar é bom, né? Enfim. E aí eu senti paz nessa decisão. E aí a gente ficou 5 meses sem se beijar e tudo mais, ninguém sabia, só veio descobrir depois, recente, que eu contei isso. Mas enfim, e a gente foi produzindo e chegou perto da data do casamento, a gente viu que a gente ainda precisava fazer uns esforços a mais, né? Então a gente fez rifa. Isso aí foi no mês de outubro, a gente decidiu já acelerar mais ali. Aí né? a gente fez rifa, que ele que teve a ideia, em uma semana lotou a rifa. A gente foi pro Farol da Barra vender empada, e aí eu falei, amor, vamos vender de R$10. Ele, quem é que vai comprar 3 empadas? 3 empadas por 10, vou botar outra coisa se for pra ser 10. Não, ele queria botar menos. Eu falei, mas a gente tem que lucrar, a gente tá precisando. Porque e aí eu tava querendo, na verdade, mudar o produto, porque eu tava vendo que a empada ia chegar toda quebrada, é um negócio feio. A gente não... Tem uma vasilhinha de sequilho bonitinha ali, isso de aí, R$10. você pensou no sequilho. Depois que a gente vendeu a empada, que a gente tava pensando em voltar outras vezes, aí a gente teve a ideia do sequilho, mas antes não tinha tido ideia. E qual foi que eu tinha pensado? Foi brigadeiro? Foi alguma coisa que eu tava pensando de ser melhor do que a empada, porque a empada... A empada, a gente conhecia um rapaz que meu pai encomendava, e a gente gostava muito. E era um valor bom pra que a gente conseguisse lucrar. E a gente foi no Farol na Barra, na cara e na coragem. E aí era um domingo ensolarado, cheio de gente. E aí a gente foi lá. E aí lembro que na primeira pessoa que a gente parou, compraram. E a segunda ainda ofertou R$50 pra gente. Comprou a empada e R$50 e ainda uma promessa de ser um futuro cliente. Ele chegou, eu vou entrar em contato com você que eu tô precisando. Nunca mais respondeu, mas teve essa oferta. Até quem era vegetariano comprou, que a empada era de carne. Enfim, a gente conseguiu vender tudo. Acho que ficou faltando só mais 3. Duas. Que a gente ofertou pra... A gente deu pros mendigos quando a gente voltou lá, né? Quando voltou pra casa. Aquele mês a gente deu um boom. Meus pais também deram um valor pra gente. E aí já acelerou o processo. E a gente começou a investir. Outubro a gente fechou nosso espaço de casamento. Eu lembro até hoje quando a gente saiu do espaço de casamento. A gente se olhou assim e falou, amor, agora foi. Agora realmente a gente vai casar. Porque antes... O casamento, como a gente já falava desde a época do namoro, parecia que era algo muito abstrato, não tinha forma, porque a gente não tinha nada. Não tinha nada. Então, sempre era só a conversa de casamento, e todo mundo perguntando quando vai casar, e a gente com aquela angústia querendo casar. Mas não tinha espaço, não tinha casa, não tinha nada. Isso dos pais dela foi interessante, que inclusive seria, tipo assim, ele tinha dado a opção. E eu tava pensando mais na segunda opção e ela pensando na primeira, que era a seguinte. Esse dinheiro, esse valor que eles iam dar, iria ser um presente em relação, tipo assim, uma geladeira, uma televisão, algo nesse sentido. Ele já tava com o valor lá, falou, eu tô com esse valor aqui, você quer isso? E eu tava pensando, amor, aí, a gente já, quando a gente tiver a casa, já pelo menos a gente já vai mobiliar. Ela pensou, amor, por que a gente não pega, já acelera logo essas partes do casamento? Porque, tipo, vestido de noiva, eu nem sabia que era caro desse jeito. O vestido de noiva, cara, tinha os mais baratinhos assim, mas não era o que a princesinha queria. Eu disse, não, vai casar, a gente só vai casar. Literalmente na nossa vida a gente sabe que a gente só casa uma vez. A gente pegou o vestido que ela queria e tudo mais. Veio essa questão do espaço, como ela disse, a gente ficou super empolgado quando a gente fechou no espaço que a gente fez lá, o casamento. Espaço muito bom, a gente gostou bastante. E aí a gente ficou empolgado, a gente fez até a lista de site, lista de presente também, não foi o site. Presente, alguns amigos doavam presente, a gente ficava empolgado ali. Deu presente pra gente. Foi. E aí veio a fase do casamento em si, né? Enfim, gente, deu certo. Chegou janeiro, a gente já tinha fechado tudo. A gente queria a festa de casamento, mas a gente não queria uma festa estrondosa. A gente queria, porque a gente queria marcar a nossa história. A gente passou por tanta coisa, a gente merecia celebrar com as pessoas que a gente amava. Só que a gente também queria a nossa lua de mel, porque como vocês sabem, a gente gosta de desfrutar. Então a gente queria viajar. E a gente conseguiu viajar para o lugar que a gente queria, que foi o Rio de Janeiro. E aí a gente casou no dia 24 de janeiro de 2024. Foi lindo. Inclusive aqui nesse canal tem um vídeo, vai ter na verdade, o vídeo inteirinho da nossa festa de casamento. Muita gente se emocionou, disse que foi um dos casamentos mais lindos.
Eu Que até bom. cantei pra ela, meu Deus do céu. Então fica aí aguardando que a gente vai postar. E a gente conseguiu fazer nossa lua de mel no Rio de Janeiro, que era um lugar que ele sonhava e eu também. Foi a primeira viagem de avião dele. Foi lindo, a gente passou uma semana lá, conheceu o Cristo, Pão de Açúcar. Fui pra A gente todos viveu um os lugares, sonho. quase todos que a gente queria, assim, né? Nesse meio tempo, a gente não falou da história do apartamento. Pô, teve a história do apartamento. Resumindo, É. não sei se a gente traz um outro vídeo aqui, mas É. esse apartamento foi engraçado. A gente já tinha Engraçado procurado sofrendo. vários, e a gente tinha se encantado com esse daqui. E a gente casou no dia 24 de janeiro, no dia 22 de dezembro, que foi uns 2, 3 dias antes de Natal, a gente tem isso em mente. A gente já tinha dado o sinal de boca, né? Que a gente tava querendo esse apartamento aqui. Só que a gente era um jovem, que não tinha declaração de renda, a gente não tinha essa Que a agência questão... tinha começado a dar certo, a gente não tinha declarado imposto. a gente não tinha nada fixo ali no sentido de... A gente tinha os contratos, mas tipo, não tinha nenhuma coisa de empresa, CLT, enfim, que desse a segurança para a proprietária. E ela trabalhava, enfim, ela tinha esse negócio, ela disse que ela sempre... Essa questão de aluguel, até mesmo que ela alugava, era nesse sentido. Algo que passasse essa segurança para ela. E aí foi um desafio, meio que convencer ali, né? Poxa, a gente tem um contrato. Ela, não, eu disse, pronto, a gente paga o calção, 2 meses de antecedência. Ah, também não quero, eu quero seguro. E aí Vinha já tava ficando meio que desesperada com isso. E tipo assim, porque a gente sabe que Mas, mulher ó, tende a querer ter coração. mais segurança ali, né? E faltava, tipo, dias pro casamento. Pra vocês terem noção, a gente casou dia 24, a festa de casamento, mas dia 16 foi Foi no o casamento no cartório. E no dia 16 a gente ainda não tinha fechado o apartamento, faltava uma semana, gente. E aí ela disse, pô, de noite ela chegou pra mim, pô, amor, é sério, vamos procurar outro, não quero mais, falta uma semana pro casamento. Só que, tipo assim, eu não gosto também de nadar e morrer na praia. Eu disse, poxa, só falta um detalhe, que a gente já tinha feito a questão, tipo, ela não queria o calção, mas ela disse, ah, beleza, se vocês conseguirem o seguro, eu quero. E a gente já tinha resolvido, corrido atrás da parte do seguro, só que tava faltando o seguro da resposta. E aí eu disse, poxa, só falta essa resposta do seguro, faltava uns 2 dias, assim, mais ou menos, teoricamente no prazo final, né? E aí, na madrugada desse dia, do dia 16 pro 17, saiu a resposta de manhã cedo, eu já enviei pra ela, assim que eu enviei ela disse, pronto, alugado, reservado. Assim, não. Eu disse, meu Deus do céu, e graças a Deus deu certo, né? Faltando uma semana antes. Aliviou, aí eu pude... Que na verdade eu nem tive muito disso de aproveitar tanto o processo do casamento. A gente tava tendo que tocar a nossa agência enquanto a gente resolvia tudo isso. Muito rápido. A gente tava correndo atrás de mais recursos, então eu tava pressionada quando foi chegando mais com essa questão do apartamento. Tanto é que a gente casou no civil, fiquei toda feliz, mas durante o resto do dia eu fiquei super preocupada, angustiada. E aí só tive uma semana assim pra respirar e aí a gente casou, teve a festa de casamento. E era um apartamento que a gente... É o apartamento dos sonhos, assim, pra gente. Pra mim era muito fora da nossa realidade. Tanto é que quando a gente veio visitar a primeira vez eu fiquei com a cara fechada, porque eu falei, pra que você tá me trazendo pra visitar se a gente não vai morar aqui? Mas não foi bem assim, que ela falou assim, tá parecendo até que ela fez, tipo assim, ignorância, não foi fiz nesse sentido. ignorância, mas eu fiquei tipo assim... Pensando assim, tipo assim... Fica olhando sem expressar muitas emoções, porque assim. tinha outras opções no dia, né? Ela É. já tava assim, tipo, ah, beleza, bora ver. Tá, é muito bonito, mas você sabe que não vai ser, porque 2 dias antes era uma opção. Só que a gente chegou a ter uma conversa e disse, pô, mas será que realmente a gente não poderia diminuir um pouco mais Porque ia ser tudo novo pra gente, desse casamento e nossa tal? renda não é fixa, porque a gente tem uma empresa, a gente não é SLT, então a gente ia morar sozinho, primeira vez, temos que se sustentar, então vem essas preocupações. Aí eu disse, mas a gente já tava encantado com isso, já era a proposta, já tinha feito os cálculos ali. Só que aí ela disse, será que a gente não dá pra diminuir e tudo mais? Eu disse, não, amanhã a gente vai conhecer e tal. Só que ela já tava na mentalidade de que eu tinha concordado com a diminuição, entendeu? De diminuir um pouco o custo do aluguel, enfim, fazer todo esse processo. E a gente tá falando de aluguel, teve outras histórias, mas a vida tá muito longa, né? Enfim, a gente resolveu, a gente alugou, a gente não tinha nada também, de mobília. Gente, E aí, chegou nessa parte interessante, os pais delas, eles tinham dado a opção. Vocês querem pra mobiliar esse presente, pra comprar tipo, algum tipo de móvel, algo nesse sentido? Eu te dei esse dinheiro pra já ajudar vocês na parte do casamento. E aí, a gente optou, né, por isso. Já os meus pais, eles falaram, quando você escolher o apartamento, eu vou dar os móveis. E aí deu a geladeira e o fogão. Foi o primeiro presente que a gente recebeu, assim, grande da nossa casa. E com a lista de presentes que eles tinham falado, a gente comprou a cama. Ele falou, tem que ter a cama. Então era isso, dormir no chão. Era isso que a gente tinha. A gente tinha uma cama, a geladeira e o fogão que a gente tinha ganhado de presente, né? E aí, no final de semana, antes da nossa festa, a gente veio com a família aqui, a gente limpou aqui tudo. O micro-ondas também a gente tinha ganhado, que o avô avô dela tinha dado micro-ondas. E era isso. E aqui no apartamento já
tinha os armários da cozinha. E aí a gente casou e partiu pro Rio de Janeiro. E quando a gente voltou, a gente... dormiu na cama que tinha, com água gelada na geladeira, um fogão que não tinha comida, porque tinha viajado, né? A gente teve que almoçar até no restaurante por aqui. Foi E uma... as roupas na caixa. E era isso que a gente tinha, entendeu? Resumindo, a geladeira, micro-ondas, fogão e a questão da cama. Mas não tinha panela, não tinha nada disso, não tinha móveis. E em uma semana, tudo mudou, né? A gente passou a ter tudo, mas o que é que vai acontecer pra esse vídeo? A gente vai fazer um novo vídeo Já pra tá falar muito como grande. foi a nossa adaptação pra vida de casados. Como foi quando a gente voltou da lua de mel, como foi pra adquirir essas coisas, como foi lidar com a rotina e ao mesmo tempo, vocês lembram que a gente tem agência, né? Mas a gente já tinha uma equipe que tava cuidando, mas tinha muitas funções que a gente ainda fazia naquela época, bem mais do que a gente faz hoje. Então, como foi pra gente lidar com tudo isso? Mas o que a gente queria trazer de mensagem principal nesse vídeo é que vocês viram que a gente passou 7 anos, né? Praticamente, a gente fez 7 anos e alguns meses antes de casar juntos. E muitas histórias até finalmente dar certo. Hoje, quando a gente grava esse vídeo nesse dia, essa semana a gente vai fazer 10 meses de casados. Ainda não fizemos um ano, mas já fez 10 meses. E 8 anos de relacionamento. E 8 anos de relacionamento a gente fez esse mês também. Então, vocês veem que a gente passou por muita coisa. A gente poderia ter desistido. Quantas vezes já não passou até na nossa mente, pessoas falaram, né? Pra gente largar essa ideia de internet, ir pra outra coisa, porque se a gente tava fantasiando, a gente achava que tava pagando mico também nas postagens do Instagram, a gente fazendo muitos vídeos engraçados e tudo mais. Ou ficava rindo e tal, mas é a vida. Blogueirinha e tudo mais, mas a gente persistiu. E a nossa persistência nos permitiu viver coisas que talvez essas pessoas não vivam hoje, mas muito até além do que a gente imaginava. Hoje a gente tem a liberdade que a gente sabia que a gente ia conquistar. A gente mora num lugar que a gente queria morar. A gente faz coisas que a gente queria fazer antes, que a gente só tinha R$50 no mês, R$100. Não dava pra gente ir pros restaurantes que a gente pensava que queria e tudo mais. Hoje já se tornou algo até comum, a gente consegue. Esse ano a gente viajou pro Rio de Janeiro, a gente nunca tinha saído da Bahia. A gente já viajou pro Rio de Janeiro e viajou pra São Paulo. Então são conquistas. A gente não saiu do país ainda. Você pode olhar, mas você não saiu do país ainda. Mas a gente já tá muito além de onde a gente estava. Então a gente tem que comemorar e vibrar com as nossas conquistas. A mensagem principal desse vídeo, de fato, é persistência. Persista, acredite nos seus sonhos. Se você tem uma coisa, vá lá e lute até o final. Se possível, tem alguém para compartilhar desse sonho com você, porque quando dois estão juntos, um apoia o outro quando o outro tá meio cabisbaixo, e vocês conseguem. E também tenham Deus no centro de tudo isso. Confie seus planos em Deus, acredite que Ele está com vocês, que Ele tem um plano melhor, que vocês vão conseguir. E a gente sabe que a gente conquistou isso, viver isso tudo, mas não é nem a pontinha do iceberg do que a gente ainda vai viver. E era isso que eu ia falar. Que tipo assim, como ela falou, uma das coisas que trouxe a gente até aqui foi a persistência também. Sim. E como esse é o primeiro vídeo do canal e tudo mais, eu espero que vocês continuem acompanhando, porque você vai ver que assim como a gente persistiu até aqui, a gente vai continuar persistindo, e isso é só o começo de tudo aquilo que a gente vai poder viver, experienciar. Que a gente agora tá com esse projeto novo aqui do YouTube, então a gente quer crescer, a gente tem essa vontade de crescer, de inspirar outras pessoas, de mostrar que vocês podem sim desfrutar. Eu já me sinto à vontade aqui, como você já porque a gente já sempre tá no Instagram, nessas coisas, né? De mostrar pra vocês que vocês podem sim desfrutar de uma vida melhor. Se você ambiciona e se você tem vontade de conhecer um lugar que te parece impossível, continue acreditando. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é inspirar vocês e também te mostrar meios de alcançar isso, porque a internet de fato mudou a nossa vida. A gente sabe que se a gente estivesse no tradicional ou com aquele plano de faculdade ainda, aí demoraria muito mais pra gente conquistar nossos sonhos. E com isso eu não tô aqui desmerecendo nada, mas foi uma opção que a gente resolveu seguir. E tem os riscos que a gente correu e as fases que a gente passou. Tem as desvantagens, tem as preocupações, mas vale a pena. Então esse vídeo ficou super longo, mas eu acredito que foi necessário para vocês conhecerem de fato a nossa história. E fica o convite para seguir a gente lá no Instagram, para acompanhar a gente lá. Mas se inscreve aqui no canal. Que é o principal também, né? Se inscreve aqui se você gostou. Dá sugestões pra gente aqui nos comentários de novos vídeos que vocês querem ver aqui. O que é que vocês querem ver não mais? Tem graça a gente vai ficar gravando. A gente pensa aí, o vídeo tem olha a quantidade de minutos que tem. A gente fica falando sozinho. Até pra gente saber que você chegou até aqui. Comenta o que você achou desse vídeo, se teve algo na nossa história que você achou engraçado, você quer saber mais aí, qual tipo de vídeo você gostaria de ver? Traz aí pra gente aí. E é isso. Enfim, é o primeiro vídeo do nosso canal. A gente espera que você tenha gostado. E tchauzinho pra você. Um abraço. Tchau.